Você já ouviu falar em consciência fonológica? E naquelas pessoas que na hora de escrever trocam letras, ou quando vão falar trocam também essas letras. Esse tipo de consciência é super importante para o desenvolvimento das pessoas. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem, Lolli? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos começar tentando dizer exatamente o que é essa consciência fonológica. Isso, então quando a gente nasce, nós somos expostos a uma infinidade de estímulos. Então, luzes diferentes, né? E os sons. Assim, conforme a criança vai se desenvolvendo depois do parto, por meio desses estímulos aí que ela está exposta a todo momento, a gente começa a perceber que a criança ela passa a conhecer a voz da mãe, depois ela passa a conhecer a voz de outras pessoas e depois ela passa a conhecer outros sons. Então, aquela coisa de que o pai saiu e a criança recém-nascida já conhece o barulho do carro é mentira, né? Então, primeiro ela conhece a voz da mãe, depois outras vozes e depois outros sons. Vai deixar muito pai triste com isso, Pois é, hein? não, mas é assim, pura verdade, científico, né? Então, e essa coisa de você estar sempre conversando com o bebê, então não é que ela entende mãe, ela não sabe o que significa mãe, mas ela decora. O som mãe significa aquela pessoa. O som mamá significa a mamadeira. Então, ela decora os sons. Então, desde pequena, ela vai gravando sons. E esses sons, eles costumam ter significados para ela, significados diferentes. É isso, então, que é a nossa consciência fonológica, esse repertório de palavras diferentes, que se você juntar todas, forma uma frase com sentido. Então, assim, se você fala uma frase com uma palavra que não tem nada a ver com aquela frase, uma pessoa que tem a consciência fonológica desenvolvida vai saber que está errado alguma coisa ali. Então, consciência fonológica é você conseguir desmembrar uma frase em palavras diferentes, consequentemente, sons diferentes formam palavras diferentes, assim por diante. É por isso que a gente aprende outra língua, então. É Isso. uma decoreba, na verdade, de Isso outros mesmo, é você significados. conseguir desmembrar a língua que você fala, né, para você entender coisas. Agora, o que acontece quando a criança começa a falar e troca o L pelo E, aliás, Isso. o R pelo L, né? Às vezes o S pelo T, né? Isso também. Então, a gente precisa considerar 2 pontos aí. O primeiro ponto seria a maneira como se conversa com essas crianças pequenas. Então, o fato da mãe ou do cuidador ali estar falando infantilizado com essa criança, né, falando bebezinho da mamãe, não sei o quê, sabe aquela coisa de falar como bebê mesmo? A criança acostuma. Então, a consciência fonológica dela não é da palavra correta, como se fala corretamente. A consciência fonológica dela é da palavra errada. Consequentemente, quando essa criança vai até a escola e ela é alfabetizada, ela não consegue escrever a palavra da maneira como ela deveria ser escrita. Porque os sons, para elas, correspondem a outros fonemas, outras letras. Então, por isso Na que a verdade, fica consciência... marcado de outra forma. Isso. E outro problema que a gente pode ter também são os distúrbios do desenvolvimento. Por exemplo, a dislexia. Então, as crianças com dislexia, né, que a gente descobre que tem dislexia, eles têm ali uma certa dificuldade com a consciência fonológica. Por isso que a gente trabalha a consciência fonológica com essas crianças. E como é que é feito esse trabalho? Pois é, jogo da rima. Sabe a rima? Aquele que a gente brinca, né? Jogo de rima. Você mostrar uma letra para a criança e fazer associações com aquela letra. Então, tudo dessa maneira a gente consegue. E quando as crianças elas são muito pequenas, a gente consegue trabalhar a consciência fonológica só com desenhos. Desenhos e falar a palavra corretamente. Então, assim, você coloca a letra A. Então, qual palavra que começa com a letra A? Que coisa que você conhece que começa com a letra A, com o som de A? Daí a criança vai falar abelha. Né? Bola começa com a letra A? Não, não começa com o som de A. Né? Então, dessa maneira, a gente trabalha a consciência fonológica também. A gente vê que é muito comum quando são pequenininhos e começam a falar que muitas crianças trocam o R pelo L, né? Isso. Então não consegue falar o R e vira L. É porque os sons são parecidos? O que acontece? Pode ser, os sons, né, o fato dos sons serem parecidos ali, e pode ser também bastante estimulado. Se essa criança, por volta dos 3 anos, a criança ela precisa aprender a falar corretamente. Então, o som do R, o som do S, né, já precisa estar correto. Caso não consiga, algum problema está tendo. Ou porque a mãe, em casa, estimula essa fala errada, né? O cuidador, não só a mãe, mas as pessoas que convivem com essa criança estimulam a fala errada, então ela não percebe que ela está falando da maneira errada. E, consequentemente, no futuro, pode ter algum problema na escola.
Quando a criança fala errado e a mãe acha graça ou acha Isso é muito bonitinho, comum. isso é ruim. É ruim. É ruim porque no momento em que a criança está desenvolvendo o lado da linguagem, né, então a fala se torna comprometida. E essa fala comprometida ela pode prosseguir até os 7 anos, 8 anos, prejudicando então a etapa da alfabetização e do letramento. Então a época que a criança aprende a ler e escrever. E quando a criança, por exemplo, sei lá, pede água, vamos supor que fale, ah, é ideal que a mãe Que a dê mãe a não dê. água, que não dê, Que não que dê. ensine a falar Que ensine corretamente. e fala, mas o que você quer? O que é A? Né? Aí a criança ela se acostuma a pedir, porque as crianças elas são muito acomodadas. Uma vez que ela aponte uma coisa, um objeto que ela queira, e você dá esse objeto para ela se acostuma, então, que ela não vai mais falar, ela só vai apontar e você vai entregar. Ao passo que se você estimular essa criança sempre a falar mais coisas, o repertório dela será muito maior. E quanto mais certo a gente conversa com essa criança, melhor, porque a aquisição da consciência fonológica dela vai ser mais desenvolvida. Isso pode dar problema até quando se tornar um adulto, por Com exemplo, na hora de certeza. construção de frases e até de entendimento daquilo que lê? Isso, entendimento e interpretação daquilo que lê também. Então, por volta dos 36 meses, acredita-se que a consciência fonológica de uma pessoa, com 3 anos, então, esteja bem desenvolvida. Imagina uma criança com 3 anos que não fala nada. Essa criança ela não tem consciência fonológica desenvolvida. E assim, a gente percebe às vezes que adultos, né, Também. conversam bem, mas quando vão passar aquela ideia para o papel, acabam tendo dificuldades, às vezes até comem palavras, né? Isso. A gente que lida com educação, às vezes vê situações como essa. Pode ter havido problema lá? Sim, na infância. Então, às vezes, não foi estimulado como deveria ser na aquisição da linguagem. Então, na época ali, quando que era pequeno, as pessoas que conversavam com ele conversavam pulando palavras ou até mesmo muito infantilizado. Então, essa pessoa perdeu uma fase do desenvolvimento. Então, apesar de ser criança, a gente precisa sempre falar corretamente. Beber ou não beber, sempre falar corretamente. Nunca fica, nenenzinho, Não. cuti-cuti, nada disso. Não, porque as crianças elas se acostumam muito com isso. E você pode, é muito claro quando uma mãe, né, um cuidador ali, cuida da criança desta forma e quando a outra cuidadora cuida de outra maneira. O nível de inteligência, posso falar assim, inteligência, né, é maior dessas crianças, elas conseguem ter uma compreensão muito maior, elas conseguem ter um nível de entendimento muito maior, consequentemente, ela consegue se expressar também com você muito melhor do que se esse cuidador falasse com essa criança só por, sabe, comendo as coisas, Grunhidinho, assim, isso isso, tudo. e simplificando. Então, quanto mais difícil você conversa com uma criança, maior será o repertório de sons que ela irá conhecer. Consequentemente, maior vai ser o vocabulário dessa criança, né? Mais elaborado será esse vocabulário e, consequentemente, na hora que ela estiver lá aprendendo a ler e escrever, vai ser com muito mais facilidade. Eu dei aula no magistério, tenho magistério no comecinho há muito tempo, e a gente percebia que às vezes nós ensinávamos as crianças a falarem com os plurais certinho, Isso. concordância. Na sala ela falava, dela ia para casa, no dia seguinte ela voltava, Desaprende. ela desaprendia isso. O que acontece? É porque a família fala errado? É o que acontece muito também com os dígrafos, né? Por exemplo, o classe e o crasse. Então, às vezes, a professora... E quando a professora fala errado? Pior ainda, porque para a criança pequena, até os 8 anos ali, quem é a autoridade do ensino é a professora. Então, às vezes, se a professora fala errado a palavra problema, por exemplo... Aí já complica, ela vai ter dificuldade depois para assimilar que a palavra problema não se fala problema, né, das maneiras erradas como a gente vê comumente por aí. E aí, como trabalhar isso com a criança quando em casa se fala errado? Claro, está todo dia na escola, Isso. mas não dá para ficar batendo a mesma palavra todo dia, Todos né? os dias. O que dá para fazer aí, uma dica para os professores, para conseguir trabalhar isso da criança? Porque vai falar, né? Você está falando, mas Isso. minha mãe fala assim, Minha e a mãe fala mãe é a assim. mãe, né? Isso, é complicado, né? Então, uma receita não existe. A professora precisa ter um certo tato ali, porque a gente não pode magoar a criança, né? Quando você interpela muito a criança falando que você fala muito errado, a criança deixa de falar aquela palavra. Ela fica com vergonha. Então, por isso a gente precisa ter esse certo cuidado ali. Hoje em dia, nós temos as salas de apoio. Nas salas de apoio, existem muitos jogos, muitas ferramentas ali que podem ser utilizadas, né? Quando a criança já passa dos 8 anos e ainda continua falando muito errada, daí é importante, então, encaminhar essa criança para o profissional da fonoaudiologia.
Que aí vai trabalhar certinho. Com certeza. Todos os dígrafos, né? Os S's, o R, o L, tudo certinho. E você chega a receber adultos que tiveram essa falha nesse aprendizado? Tem. Essas pessoas, geralmente, elas têm problemas mais sérios, né? Como a dislexia, por exemplo, a disortografia. Então, tudo isso pode ser em decorrência, então, da falta de estímulo lá quando pequeno, né? Ou por um problema muito mais sério, no caso, a dislexia. Pode ter algum problema de audição também envolvido nessa história toda? Existe, assim, certos problemas de audição que são verificados, então, pela fonoaudióloga e também pelo médico otorrino ali, né? Pode verificar que acontecem alguns problemas. Um problema comum é quando você escuta bem, não tem problema nenhum de audição, né, propriamente dito, mas a interpretação daquilo que você escuta não condiz com o que acontece de verdade. E isso se chama falha de processamento auditivo. Aí precisa trabalhar, então, a consciência fonológica para a criança aprender a interpretar melhor. Saiu um estudo, se não me engano, na semana passada, dizendo que as crianças adotadas por pais de outros países tinham maior facilidade quando ouviam ou iam aprender sobre a língua nativa. Uhum. Isso tem a ver com essa parte da consciência fonológica também? E também pelo fato de que quando a mãe está grávida, né, a gente escuta. Então, a consciência fonológica, ela não é que ela começa a desenvolver quando a criança nasce, não. Já dentro do ventre da mãe, a criança já tem consciência fonológica, porque quando a criança nasce, se aquele pai e aquela mãe que fica conversando com a barriga, sabe? Quando a criança nasce, se você conversar com essa criança da maneira como você conversava na barriga, ela vai procurar o som aquilo que era semelhante para ela. Então, por isso que a gente pode dizer que a consciência fonológica, ela vem antes do nascimento até. E o pessoal costuma colocar música, né, para o bebê ouvir enquanto a mãe está gestante. Uhum. Isso é importante também? Sim. Desenvolve? O que faz? Desenvolve a consciência fonológica e desenvolve principalmente o vínculo, porque o bebê mesmo, né, antes do nascimento, ele já tem essa capacidade de sentir que ele é bem aceito, bem visto. Então, tudo isso precisa ser considerado. As crianças que chegam na clínica, se você fizer um levantamento dessas crianças que têm as maiores dificuldades de aprendizagem, são crianças que foram rejeitadas enquanto gestadas ainda. Então, por isso que a gente precisa ter bastante cuidado. Então, essa coisa de juntar pai e mãe, conversar com o bebê ainda no ventre, é bem importante. Então, é importante conversar sobre a gravidez, né? Sobre a importância de se cuidar mesmo da gravidez, e é importante se ter esse diálogo ali com a barriga mesmo, que muitas pessoas imaginem que a criança não esteja entendendo nada. Consequentemente, ela não está mesmo entendendo muita coisa. Mas ela está assimilando os sons, porque ela escuta, né? E depois que nasce, nada de mimimi. Nada de mimimi, falando sempre corretamente com as crianças. Até as pessoas podem até pensar, nossa, mas eu vou falar... Que mãe fria. Né? Mas não é, a gente precisa estimular, quanto mais a gente estimula nossas crianças, mais inteligentes, ou seja, mais facilmente essas crianças se desenvolverão. Então, por isso, quanto mais estímulo, melhor. E dá para falar com carinho, sem ficar... Com certeza. Com certeza. Valorizando aí quando fala errado também, né? Não, é sempre corrigir. Não é brigando, né? Fala-se a maneira correta da palavra, depois que a criança fala errado e tá tudo certo. E quando a mãe corrige, não tem problema, por exemplo, assim? Então, a maneira correta de se corrigir é assim, percebe que a criança fala uma palavra errada, logo após ela ter falado a palavra errada, você fala a maneira como é a palavra correta de se falar. Aí a criança, ela vai assimilar. Não, você está falando errado, menino. Assim, entendi. Não. A abordagem é outra, isso, então. A abordagem é outra. Você falou problema, o problema, problema, filha. Isso. Entendi. É assim que funciona para não deixar a criança também com Porque daí ela vai pensar assim, não é que minha mãe está me corrigindo, mas ela está falando a palavra de outro jeito. Então, acho que é o jeito certo que se fala, essa palavra deve ser do jeito que a minha mãe falou. E palavra de mãe é lei, né? Com certeza, de mãe e de professora. Com certeza. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos.